Primeiramente, deixa eu me apresentar, a.k.a. Kadok Narepon. O final de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa deixou todo mundo hypado, por trazer o Peter Parker raiz, que mora de aluguel e que é todo ferrado. Ele mesmo fez o próprio traje. Deu pra ver o Homem-Aranha raiz ali que ele aprendeu com tudo que aconteceu em No Way Home. E junto a tudo isso, o filme se encerrou de uma forma gloriosa, com o Homem-Aranha se balançando por Nova York usando seu novo e belíssimo traje, no estilo do final dos filmes do Tobey. E obviamente os fãs criaram muitas expectativas pro quarto filme, porque esse é o cenário perfeito para adaptar uma história pé no chão, sem guerras contra alienígenas ou multiverso. Apenas um bom e velho amigo da vizinhança protegendo o Queens. Era apenas isso que a gente queria ver. Daí, com o passar do tempo, as coisas foram ficando tensas, porque a cada rumor dava a entender que iriam com o multiverso mais uma vez. E é óbvio que os fãs ficaram com o pé atrás em relação a tudo isso, porque é agora que o Tom tá tendo a chance de brilhar e de cravar que ele é sim um bom Homem-Aranha, eu não tenho dúvidas que o Tom Holland é sim um bom ator. O que acabou com o potencial do cara foram esses trechos ruins que deram pra ele, principalmente o Longe de Casa, e por trás da péssima direção do John Watts, que descaracterizou o personagem, que teve uma das piores ideias de merda, que foi querer colocar o Homem-Aranha pra ser um novo Homem de Ferro. Isso foi uma das maiores cagadas que fizeram com a Aranha do Thor. Brother, quem é o Homem de Ferro perto do Homem-Aranha? O Homem-Aranha é simplesmente o herói mais popular. O Homem de Ferro só ficou popular por conta dos filmes e principalmente do Robert Downey Jr. E mesmo assim o Homem de Ferro não chega aos pés do Homem-Aranha. Cara, só o núcleo do Homem-Aranha já rende ótimas histórias. Homem-Aranha não precisa de outro herói pra estar se motivando ou pra se inspirar nele. Ele já tem um tio Ben e a tia May que inspiram ele. E o próprio Aranha dá conta do recado. Tá aí os filmes, as animações e os jogos. A cada uma dessas mídias consegue adaptar bem e extrair a essência das HQs. Sem falar no jogo de PS4, que é uma das melhores adaptações do personagem, se não a melhor até o momento. E tivemos a revelação do título. O filme irá se chamar Spider-Man Brand New Day, traduzindo Homem-Aranha Um Novo Dia, na qual tem uma HQ controversa com o mesmo nome. E conhecendo a dona Marvel, eles não vão adaptar fielmente essa HQ, como por exemplo Guerra Civil, Thor Ragnarok, Demolidor Renascido e o próprio Homem-Aranha de Volta ao Lar. E até agora, além do título confirmado, no elenco temos Tom Holland de volta, obviamente, a série Sync e infelizmente a Zendaya. Só de ter a Zendaya já me preocupa. Na direção temos o diretor de Shang-Chi, outro motivo que me deixa preocupado. Preocupado por conta de Shang-Chi ser um filme fraco. A única coisa boa naquele filme são as cenas de ação, mas de nada adianta ter cenas de ação boas se o filme não tem uma história boa. E já o caso da Zendaya é grave por conta do final de No Way Home, que encerrou bem o ciclo com o Ned e a falsa MJ. E trazer a Zendaya de volta pode estragar esse final, rompendo o feitiço do Strange. Cara, se isso acontecer, é capaz de eu sair do cinema na mesma hora. Que eles vão jogar fora todo o aprendizado e a jornada do Peter naquele filme. Por mim, nem deverão trazer a Zendaya de volta. O certo a se fazer é colocar a Zendaya pra fazer uma ponta no começo do filme. Tipo, o Peter observa ela que nem o Aranha do Andrew fazia com alguém. Daí ele iria cair na real que não tem como eles voltarem. E daí, vida que segue, esquece essa falsa MJ pra lá. Daí entraria a Sadie Sink como a verdadeira MJ, mas vai ser um tiro no pé se não colocar a Sadie Sink pra ser a Mary Jane. E também tinha rumores que a Sadie Sink poderia interpretar a Jean Grey no filme, ou até mesmo a Mayday Parker, que é a filha do Peter Parker. E no caso ela seria a filha do Tobey. Eu acho interessante esse rumor, porque seria legal ver a essência do universo do Sam Raimi nela. Eu até imagino ela usando um traje no estilo do traje do Tobey. Eu não vou negar, eu gosto desse rumor. O que eu não gosto é que isso iria trazer o multiverso de novo. E eu detesto essa ideia de trazer o multiverso de volta, tanto quanto eu odeio essa ideia de querer trazer o Miles Morales. Já temos o Miles na animação e no jogo. Tá cedo pra colocar o Miles. É o momento de deixar o personagem esfriar um pouco. Ele tá em quase todas as mídias, Chega de Miles, chega de multiverso. Deixa pra usar o Tobey e o Andrew lá em Guerras Secretas. Usa o Miles depois de Guerras Secretas. Mas isso só depois de uns 2 ou 3 filmes solos só com Tom Holland. Mas deixa o Aranha do Tom ter uma carreira solo, é isso que o personagem precisa no momento. Mas pelo visto tá difícil, porque recentemente saiu um rumor que o parceiro do Homem-Aranha dessa vez vai ser o incrível Hulk. Ai, mano, eu não sei nem o que dizer exatamente sobre isso. Eu só espero que seja apenas um boato, porque isso foi muito aleatório. E segundo os rumores, o Hulk vai ter uma participação grande no filme. Daí eu me pergunto, por que diabos eles não colocaram o Demolidor pra fazer uma parceria com o Homem-Aranha? Sendo que eles poderiam muito bem conectar o Homem-Aranha com essa situação em que Nova York se encontra com a força-tarefa caçando os vigilantes. Esse é um cenário perfeito pra fazer um puta do filme foda, com todo o contexto em que o
Peter se encontra. E faria total sentido colocar o Demolidor nessa história e não o Hulk. Eu só espero que seja apenas um rumor, até porque a gente não sabe sobre o que vai ser de fato esse filme. Se vai ser uma história pé no chão, se vai ser uma história sobre o multiverso. Porque esse filme vai estrear em julho, e agora Vingadores Doomsday foi adiado para dezembro. E isso dá uma possibilidade do filme ser mais pé no chão. Claro, se a ideia já era fazer algo pé no chão, porque de nada adianta mudar o roteiro assim a essa altura do campeonato. Uma alteração ou outra ali no roteiro até vai, mas mudar drasticamente assim é difícil. O lado bom é que não tem nada filmado, porque ia ser muito pior. Porque a gente já sabe aonde vai dar essa brincadeira de estar fazendo refilmagem. Tivemos 2 exemplos esse ano, o Capitão Sensor e o Demolidor Renascido, que tiveram resultados tenebrosos. Mas tem alguns indícios que indicam que o filme possa ser pé no chão. Porque teve um evento da Disney em Las Vegas onde foi revelado uma arte do Homem-Aranha, que eu acredito que seja apenas uma arte só para ilustrar o Homem-Aranha e não que seja o traje que ele vai usar no filme. Eu adoraria muito que esse fosse o traje que ele vai usar no filme, porque não tem o que reclamar, é o traje mais fiel às HQs que a gente teria em live action. Mas o mais interessante são os 3 vilões que foram mencionados, que é o Escorpião, o Lápide e o Boomerang. E só pra lembrar que há um tempo atrás tinha até mesmo um boato que o Senhor Negativo seria o vilão desse filme. E seria um vilão muito bem-vindo, porque seria um vilão inédito e muito por conta da popularidade que ele teve através do jogo. Mas eu curti ainda mais esses vilões, menos o Boomerang. Provavelmente o Boomerang vai ser um capanga que vai ser preso logo no começo do filme. O Lápide pode ter uma ligação com o Rei do Crime, enquanto o Rei do Crime atua como prefeito, o Lápide pode agir como braço direito do Fisk, ou até mesmo ter uma rivalidade com ele. Eu já imagino o Lápide contratando o Escorpião para ir matar o Homem-Aranha. E por falar no Escorpião, esse é o personagem que eu mais quero ver, que eu gosto muito do personagem, acho o visual dele muito animal, principalmente no jogo. Tomara que nesse filme ele use uma armadura inspirada no jogo, e seria bom ver a conclusão daquela cena pós-crédito que ficou em aberto e Indy voltou lá. Agora tem um dos melhores rumores, que esse eu espero que seja verdade, que é sobre a escalação da Sydney Sweeney para interpretar a Gata Negra no 4º filme. Quando esse rumor saiu eu fiquei muito animado, e também já tá mais do que na hora dela aparecer em live action. E fora que a Sydney Sweeney é muito linda, e ia fazer total jus à personagem. E ela seria uma excelente par romântica pro Peter, principalmente nas cenas de ação. Seria 1000 vezes melhor ter a Gata Negra ao lado do Homem-Aranha do que o Hulk. Sério, ainda não engoli essa do Hulk ser o novo parceiro do Homem-Aranha. E vale lembrar, hein, que a Gata Negra iria aparecer no 4º filme do Tobey. Mas eu tô torcendo muito pra esse rumor ser verdadeiro. Eu só imagino a interação desses dois em cena. Ela seduzindo ele, depois traindo ele, e os dois lutando lado a lado. Agora, meu irmão, esquece, Zendaya, esquece, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. A gente quer ver o Peter com a verdadeira Mary Jane e com a Gata Negra. Vai ser um tiro no pé se não colocar essas atrizes pra interpretar essas personagens. É só bater o olho que a gente vê que uma se parece com a Mary Jane e a outra com a Gata Negra. Eu queria que a Gata Negra fosse o par romântico do Peter nesse filme, e depois ela seria apenas uma aliada, enquanto a MJ seria a amiga do Peter. E aos poucos eles iriam criando um sentimento um pelo outro. Seria algo novo trazer essa dinâmica do Peter com a Felícia. Mas enfim, bora ver se vão colocar um novo par pro Peter ou se vão insistir nessa relação chata com a Zendaya. Dito tudo isso, eu realmente espero que Homem-Aranha 4 não seja um fracasso. Tô torcendo que seja uma história urbana e com Homem-Aranha sendo o amigão da vizinhança. Tá na hora de ver o Peter se virando sozinho e lidando com as responsabilidades. Tem que ter um equilíbrio entre a vida de Homem-Aranha e a vida de Peter Parker. Se um lado se dá bem, o outro se dá mal. É apenas isso que a gente quer ver. Um filme bom do Homem-Aranha que bata de frente com o Homem-Aranha 2. Ou que esteja no mesmo nível, porque esse personagem merece muito mais. Coloque um Homem-Aranha se balançando por Nova York, ajudando a população mesmo ele sendo chamado de criminoso. Coloque ele tendo sucesso como Homem-Aranha e fracassando com o Peter Parker. O Homem-Aranha do Tom Holland tem que inspirar as pessoas a se levantarem e a se manterem firmes. Porque o Aranha do Tom foi só brincadeira e diversão, pareceu uma criança sem limites. Eram poucos os momentos que ele tinha responsabilidade. Agora as coisas mudaram. Nos acontecimentos do Way Home, ele tem que estar mais maduro. Por isso esse filme tem um cenário perfeito para trazer os elementos clássicos do Homem-Aranha. E chega de participação de outros personagens que não sejam do universo do Homem-Aranha. A não ser que seja o Demolidor, que seria muito bem-vindo e muito bem aceito. Agora se for o Hulk, nem pensar. Mesmo se for o Hulk selvagem de volta, eu não quero ver. Deveriam colocar o Hulk contra o Wolverine, aí sim seria um bom filme. Agora o Hulk ao lado do Homem-Aranha não faz o menor sentido. Mas enfim, vamos aguardar e ver sobre o que vai ser o Homem-Aranha 4. Se vai ser uma história urbana ou um filme sobre multiverso. Eu já deixei claro que prefiro uma história pé no chão, com apenas os personagens do universo do Homem-Aranha.
E se for mais um filme envolvendo o multiverso, que ao menos seja um filme com uma boa história e que tenha personagens com relevância pra trama. E que não sejam participações vazias com o intuito de forçar um hype movido à nostalgia só pra poder ir assistir o filme. Seja qual for o caminho que esse filme vai seguir, eu só espero que a Marvel e a Sony tenham compreendido o personagem, porque eles têm um grande poder em mãos e o que falta pra eles é ter responsabilidade com esse poder.